Bem-vindo a mais um episódio do Novos Clássico Show, o nosso programa de notícias que a gente comenta o que acontece no Brasil e no mundo da forma mais imparcial que a gente consegue. Boa. Confere o episódio de hoje no site. Vambora! Partido Missão foi aprovado por unanimidade, segundo o TSE. Então, cara, grande vitória, né? Grande vitória para nossos amigos. A gente anunciou, né? Tem um episódio, acho que de uns 2, 3 meses atrás, que a gente falou sobre os critérios materiais que estavam cumpridos. E aí ficava pendente o julgamento. Se eu me lembro bem, a gente falou, porra, é aquilo, sempre tem aquela chance de azedar, mas era aquela chance de 2, 1%, 3%, Pois é. quiçá 5%, e foi agora. Foi agora. O pessoal tentou travar, se eu não me engano. O The Intercept fez uma matéria bizarra tentando travar, mas não conseguiram. E é isso, cara. Parabéns aí pra... A gente sabe que tem muito fã do MBL Tem e muita gente aí. do Partido Missão que assiste. Então, porra, parabéns. Vai ser uma grande vitória. E cara, Tipo, com relação às notícias, eu acho que tudo já foi falado. Vale a pena ler rapidinho. Então, tava no TSE. O TSE aprovou por unanimidade. Com aprovação, o partido poderá participar das eleições de 2026. E é aquilo. Antes, o MBL ficava meio que refém de outros partidos, né? Então, se eu não me engano, a maioria dos candidatos era do União Brasil. Estão no né? União, né? Mas algum outro estava Paulista. no Novo e tal. E isso é ruim por vários motivos. Primeiro, eu diria que o principal deles é o MBL não tinha como escolher que candidatos eles iam lançar para quais campanhas, principalmente as majoritárias. Então, o caso mais emblemático foi, pelo menos o mais recente assim, foi a candidatura para a prefeitura do Kim. O Kim ele chegou a fazer mais de 10% das intenções de votos para essa última candidatura de São Paulo agora, da capital. E, cara, União Brasil só não quis lançar ele. Por quê? Porque eles estavam fechados com o Nunes, né? Nunes. A gente comentou sobre isso na época, né? Tinha um grande pacto e tal, meio que dessa direita difusa, não tão ideológica, em torno do Nunes. Então, acontece que o MBL não tinha autonomia estratégica. E aí, em segundo lugar, também, cara, em termos de voto de legenda, coeficiente de votos, né? Exato. A distribuição dos votos era feita de uma forma que era meio retardada. O Kim fez 500 mil votos, Exato. mas aí ele jogou pra dentro quem? Um candidato cachorreiro da cidade de São Paulo, que não tem nada a Exatamente. ver com as pautas. Né? E isso é muito importante porque, cara, praticamente todas as pessoas que entram no Legislativo brasileiro, seja a Câmara dos Deputados, seja Câmara Estadual ou então Municipal, você não é feito só com seus votos. Você soma os votos do partido no coeficiente eleitoral e depois vai dividindo entre as pessoas do partido que receberam mais votos. Então, por exemplo, o caso do Kim Kataguiri, a gente viu, na última eleição ele fez 300 e blau mil votos, ele chegou muito perto de entrar sozinho, aí ele meio que teve um empurrãozinho para passar do partido, mas tipo, se fosse um partido normal, talvez o Kim tivesse feito 300 mil votos, aí um outro cara tinha feito, sei lá, 150, aí os dois juntos passavam, junto com juntando o voto de todo mundo. Exato, e para quem não entende como funciona o coeficiente eleitoral, ao fim das eleições você estipula uma votação, né, um número de votos que é necessário para o ingresso na Câmara, e aí a metodologia é como se você tivesse vários copos cheios de água e você vai completando os copinhos até você Exato. concentrar. Então, só para dar um exemplo, deputado federal em São Paulo, na última eleição. Eu tô falando isso porque tá fresco na minha cabeça. Era tipo 330 mil votos para cada assento. Isso aí. Então você vê, a União Brasil fez quantos votos? Fez 1.700.000. Beleza, isso dá direito a 5 cadeiras. E aí, no caso da União Brasil, se eu não me engano, a primeira dessas cadeiras foi pro Kim, porque ele foi o cara que fez mais votos. E depois os outros 4 caras foram os malucos aleatórios, assim, entendeu? Exato. No caso, nessa último ciclo eleitoral, que não chegou a ter sobrar água no copo dele para ele passar. Mas enfim, para quem não entende, é porque tem um aspecto estratégico que é importante, que é a montagem de chapa. Isso, quando você está como eleitor, você raramente precisa, você não pensa sobre isso. Não precisa, no geral. Mas é aquilo, partidos, quanto mais copos ele tem, quanto mais bons candidatos ele tem, mais ele vai completando os copos da frente. Exato. E é por isso que às vezes pessoas são eleitas com menos votos em legendas maiores do que Sim. pessoas com mais votos em legendas menores. E aí gera incentivo também pros candidatos que não são tão famosos, assim, que talvez não consigam se eleger sozinhos, se esforçar muito. Por quê? O cara vai se esforçar muito, talvez ele consiga entrar, por causa recebendo voto emprestado, tanto dos caras maiores do que ele, que vão emprestar voto de cima, quanto dos caras menores. Então, tipo, o candidatinho menor, ele vai botar um pouquinho de água no copo, e 5 caras pequenos vão botar água no copo e vai contribuir para preencher o copo de um candidato mais intermediário. Exato. E aí meio que gera incentivo para os candidatos menores do partido, ainda mais se tiver pre-decor do partido, de se esforçar bastante para a campanha, mesmo sabendo que você individualmente talvez não se eleja, fique de suplente e tal. Exato, isso também justifica aquelas candidaturas que ninguém entende, assim, mas que tem alguns votos. O Novo lançou o Papai Noel do Leblon para vereador na cidade do Rio de Janeiro. Isso aconteceu. Isso é real, pesquisa.
É por quê? Porque é engraçado, alguém vai votar, o cara tem, tipo, alguns votos ali, ok, vai. Ah, ou então você lançou Lula do Bem, né? Tem outro candidato também. Esse aí, se eu não me engano, até, eu não sei se ele é vereança no interior de O São Lula do Paulo. bem é Lula do ídolo. Bem é hilário, né? Mas tem vários. Então, por exemplo, e aí também faz essas estratégias bizarras. Tipo, em 2014, talvez lançou o PL lançou o Tiririca, fez 1.600.000 votos. Encheu o copo de uma porrada de gente. A candidatura inexpressiva, mas que Pois é. Mas é isso, pra mim, tipo, tanto os caras grandes enchem o copo dos pequenos, como os pequenos enchem o copo dos médios também, sabe? Eu acho isso muito importante. Mas enfim, cara, sobre poder lançar os próprios candidatos, isso é muito, muito importante, porque em geral as pessoas votam meio que em chapa, né? Principalmente pro legislativo. Então, é aquilo. Se o Kim Kataguiri tivesse ido para prefeito em São Paulo, talvez ele não tivesse eleito, vamos supor, provavelmente ele não iria se eleger, mas ele ia fazer tanto voto, ele ia ter tanta, tipo, fama por causa desse negócio, ia participar dos debates, com as intenções de votos e tal, que ele ia puxar todo mundo com ele, entendeu? Porque ele ia chamar atenção, ele ia fazer vídeo com os candidatos no caso seria de vereador e tal, ele ia conseguir puxar muita gente e, mais importante ainda, ele ia conseguir esquentar o próprio nome dele para, eventualmente, em disputas legislativas ou talvez outras disputas majoritárias, o nome dele ia estar muito mais quente. Então, pensa no, sei lá, efeito Pablo Marçal. O Pablo Marçal, ele era famoso? Era. Ele já tinha sido eleito deputado federal? Já. Tinha sido cassado, beleza. Mas depois dele participar, né, prefeito, cara, o nome dele subiu de uma forma Porra, que agora, se ele se lançasse deputado federal, ele ia eleger vários caras sozinho. ele fez alguns vereadores na cidade de São Paulo só no esteio da popularidade dele. É justamente isso que faz diferença quando você consegue coordenar estrategicamente o partido. Eu acho que no nível interno também, cara, você não conseguia imprimir muita coesão ideológica entre os quadros do MBL, né? É. Então, por exemplo, você tinha um cara no União Brasil, aí você tinha um cara no Novo, aí você tinha um cara no Progressista, sei lá, enfim, não sei se isso chegou a rolar. Mas é isso, eles estão coordenados em ideais, você está naquela situação meio escrota em relação ao partido, que muitas vezes era um partido de natureza fisiológica, e aí você também não conseguia você não conseguia fazer esses caras conversarem, os caras que estavam abaixo deles, né, na estrutura interna do MBL também não tinham necessariamente os incentivos, eram constantemente tentados, jogados para lá, para cá, você não quer trabalhar no meu gabinete não, deixa essa porra de lado, para que você, sabe, para que essa retidão ideológica, etc. E foram muitas histórias que passaram pelo partido. Então você pode ver que, porra, tem muito ex-MBL com mandato. O próprio Pavanato, que, se eu não me engano, foi o vereador mais votado ano passado. Na cidade de São Paulo, ele é um ex-MBL, meio que tentado, assim, né, por essa dinâmica do sistema, para falar de um jeito bem boomer. Sim. Mas não é uma jornada que começou hoje, né? Não é uma jornada que começou hoje. Vamos perguntar aqui. Quando começou o MBL? Ué, Pois é, né? você não digitou, cara. Como assim? Incrível. Aquavoice.com entre o melhor serviço de dicção que existe hoje. Então, uma startup direto de São Francisco do Vale do Silício, que a gente trouxe aqui para o Brasil para você. Dessa vez não do Rio de Janeiro, mas de Brasília. Então, cara, se vocês botarem o código NC3 meses, vocês têm 3 meses de grátis. Mas o Aquavoice é o seguinte: digitamos por 150 anos. Chegou a hora de falar. Então, a ideia é que o modelo de dicção seja bom o suficiente para que você possa trabalhar com ele. Você pode escrever um documento, você pode se comunicar com as pessoas no Slack. Aqui tem até um aplicativo que eu nem sei o que é, eu acho que era o Signal. Mas, enfim, cara, programar. A ideia Vocês viram, o Aqua, ele é muito rápido, ele é muito preciso e ele entende jargão técnico. Eu falei MBL, ele entendeu. Ele poderia não entender, porque é tipo um modelo gringo, mas ele é muito bom. Então, cara, é isso. A ideia é que você tenha um escriba pessoal seu, né? Fale e está feito. Cara, eles estão Tá melhorando. profético. Eles estão melhorando cada vez mais esse marketing, mas sem sacanagem, é o melhor serviço de transcrição disponível no mundo hoje. E realmente, está vindo para o Brasil através de novos clássicos, então você deveria checar e conhecer. Exatamente. Então entra no aquavoice.com, baixa, ele fica habilitado no seu computador como um todo, você só aperta um botão, fala, e o seu computador digita, e com o código NC 3 meses você vai ter acesso ilimitado, então você pode falar quanto você quiser com o seu computador, ao modelo mais avançado, que é o que mais entende jargão técnico, é o mais rápido, com a menor taxa de erro, então não deixem de perder essa oportunidade. Mas, enfim, é isso. O MBL, caso alguém aí não saiba, né, esteja vivendo debaixo da pedra, foi criado com o impeachment da Dilma, basicamente. Então, ele surgiu na época que a CIA ainda não tinha destruído o Facebook. E... Literalmente, assim, né? A gente fala, lembra da aba de eventos do Facebook, o MBL é filho disso, assim. O estouro, né, do movimento em si, parece que o irmão do Renan, o Alexandre,
puto com a derrota do Aécio, fez um evento, sacanagem no Facebook. Pô, São Paulo vai parar fora a Dilma. E aí é isso. O resto é história. Teve tipo mais de 1 milhão de pessoas foi. Se não me engano, ainda é a maior manifestação, cara, ainda da história do Brasil, se não a segunda maior, a terceira maior. E tudo isso por causa da porra da aba de eventos do Facebook, que a CIA destruiu. Pois é, mas enfim, cara, eu acho que o momento que tá agora para a formação do Partido Missão é muito bom também, porque, cara, a gente teve um gostinho nessa última semana, e isso é uma parada que eu falei com você, eu falei com pessoas da minha família, e o próprio André Chaldas também tweetou, que Abraço. cara, essa última semana não se falou em Bolsonaro. E foi maravilhoso. Sumiu, ó. Por causa da operação do Rio de Janeiro, que se reuniram os vários governadores, foi Cláudio Castro, Caiado, Zema, o Tarcísio ameaçou reunir, o Jorginho Melo de Santa Catarina foi uma mulher de Brasília também representando o governador daqui. Cara, e todo mundo se juntou, a direita estava meio que unida em torno de uma pauta, não em torno de uma personalidade, e estava todo mundo falando sério, sobre assuntos sérios, que o povo liga, que dá atração, que é o caso de segurança pública. E sem falar de Bolsonaro, sem falar de anistia, sem falar de treta da família deles, sem falar do Eduardo Bolsonaro fazendo um bando de loucura nos Estados Unidos. Cara, isso foi glorioso. Porra, total. E tipo, essa semana a gente também, na minha opinião, tivemos um gostinho de duas das coisas que vão cometer o Bolsonaro em 2026, que é a falta de elan do próprio Jair, então ele meio que murchando, né? Esse momento de introversão diante de tudo que aconteceu no judiciário. Então você vê, ele não só não falou, como eu acho que ele nem quis falar. E nem os filhos dele também fizeram questão de dar opinião. Cara, o fato que os filhos dele não falaram eu acho muito Então, bizarro. e aí o que os filhos dele estavam fazendo? Eles estavam muito envolvidos numa trama palaciana envolvendo a candidatura do Carlos Bolsonaro lá em Santa Catarina. Teve uma grande briga lá, Carol Detone, e eu acho que isso é a verdade, tipo, esse é o destino do Bolsonaro em 2026. Dado que os elementos de liderança, eles estão muito o próprio Jair tinha suas metodologias para poder indicar quais eram as lideranças, quem ele estava favorecendo, eram das mais torpes, né? Ah, eu bati uma foto com o Bolsonaro, já caiu, ou seja, ele gosta mais de mim do que de você. Eu fui na casa dele e ele deu o show lá do pão com leite condensado na minha frente, ele nunca fez isso para você. Portanto, eu mando no PL no meu estado, no meu município. A gente não vai ter mais isso ano que vem. E eu sinto também que todas as coisas que são muito fisiológicas, e ninguém poderia negar que o interesse de muitos dos bolsonaristas é fisiológico ou demagógico. Não estou dizendo o Jair, mas muitos dos que estão ali envolvidos, os bolsonaristas até me dariam razão nisso. Conforme a coisa vai minguando, a tendência é que tem um race to the bottom, assim, vai ter um fenômeno meio de tragédia dos comuns entre o capital político do Jair Bolsonaro. Então, um vai ficar puxando o pano do outro. Pra quem não conhece o que é a tragédia dos comuns, é uma coisa muito falada em economia, ciência política e tal, que é o seguinte: imagina que você tem um laguinho, né? Lá. E aí o laguinho tem peixe, você pode pescar, mas se você pescar rápido demais, você não vai dar tempo dos peixinhos cruzarem e fazerem bebês peixinhos, e aí as próximas gerações de peixe Você está explicando do não jeito. vão surgir. Eu tô explicando de uma forma bem infantil. As próximas gerações de peixe não vão surgir, e aí o seu filho não vai poder pescar no lago, porque você foi um velho que pescou demais. E aí, se você for dono do lago, você pode ir com calma, vai pescando Vai administrando. vai administrando, você vê qual é a taxa de reprodução dos peixes e tal. Aí você pesca de uma forma que você não come o seu seed crop, né? Enfim. Só que qual é a tragédia dos comuns? Se o lago não tem um proprietário, se o lago tem múltiplos donos, ou então nenhum dono, dado que, tipo, se eu e você chegamos no lago, se eu ficar pescando devagar pra, tipo, não, deixa os peixes reproduzirem, mas você chegar só, tipo, meu irmão, vou pescar o máximo que eu puder nessa porra aqui, eu quero que se foda. Eu vou fazer uma moqueca baiana agora. Exato. O que vai acontecer? Eu vou me dar muito mal, porque eu não vou poder pescar os peixes e o lago vai acabar. Você vai se dar bem no curto prazo, porque você vai pescar peixe pra cacete no curto prazo, mas no longo prazo você vai se dar mal também. E aí, quando o Bolsonaro era meio que dono do bolsonarismo, ele era um dono muito hands-off, então ainda sofreu um pouco de tragédia dos comuns. Mas tinha meio que um dono ali pra administrar o capital político no longo prazo, etc. Cara, agora sem dono, mano, o lago, mano, é quem conseguir pescar o mais rápido possível e que se dane o longo prazo da parada, entendeu? E é exatamente o que eu acho. A gente começou a observar agora, teve um pequeno prenúncio, né, num movimento que é um pouco mais arrojado. Então, dos poucos momentos decisivos do Bolsonaro nos últimos, sei lá, 1 ano, 6 meses, que é, meu filho vai por Santa Catarina, porque eu vou na estratégia maximalista de senadores. E aí tem as disrupções que são naturais de você jogar um cara do Rio, que é vereador no Rio há 24 anos ou 26 anos, e jogar ele para um outro domicílio. Um estado que não tem nada a ver, né? Exatamente, entendeu? Então gerou desgaste. Eu acho que a gente vai continuar vendo esse microcosmo se repetindo, sabe? Interesses
provincianos e da capital se chocando em decorrência de uma estrutura descentralizada de poder. Eu não estou dizendo, aí não me entenda mal, não estou dizendo que a direita vai performar mal em 2026. Pelo contrário, eu acho que o Brasil tem caminhado a passos largos no eleitorado mais à direita, caminhando mais à direita. É o avanço dos evangélicos, a pauta de segurança pública, que agora é toda poderosa, a associação entre corrupção, criminalidade e o PT. Acho que tem vários elementos que trabalham para a gente, na média, produzir câmaras locais, prefeituras que sejam mais à direita, pelo menos em termos de costume. Né? Sim. Mas eu acho que o bolsonarismo vai amargar séria confusão, né? Correndo risco de balcanização até o final de 2026. Pois é. E aí, cara, o que isso tem a ver com o MBL? Primeiro, é, os candidatos de direita, os governadores de direita, que eram meio que bolsonaristas, mas não eram bolsonaristas convictos, né? Quer dizer, o Zema meio que era, mas ele meio que tava com o pezinho fora por causa do Partido Novo. Mas o Caiado é muito mais antigo que o Bolsonaro, ele tá, pô, liderança política do mais alto escalão desde 89, meio que não é bolsonarista. Ele acabou tendo que dobrar o joelho ali, Temporariamente. temporariamente. Mas, cara, com esse movimento de êxodo desse núcleo bolsonarismo, pro MBL é muito bom, né? Porque tem essa narrativa dentro do campo Bolsonaro, o MBL traiu o Bolsonaro e tal. Enfim, eu já ouvi as histórias dos dois lados. Eu acho que é mais o caso que o Bolsonaro traiu o MBL do que o inverso. Tipo, os dois lados se traíram, mas o Bolsonaro foi muito mais filha da puta com o MBL do que o contrário. Mas, cara, a tendência no longo prazo eu acho que se quem tomar a liderança dessa direita mais bolsonarista, assim, for o Zema, que argumento o Zema vai ter daqui a 4 anos para falar, pô, não colabora com o Partido Missão, entendeu? Não colabora com a missão. Não vai ter, porque o Zema vai chegar e falar, pô, você traiu o MBL, o Bolsonaro 4 anos atrás. Mano, o Bolsonaro vai estar morto e enterrado, sabe? Concordo com você. E o legado dele vai ter meio que ido pro caralho, sabe? Vai ser tipo areia que se passou assim pelos dedos e tal. Além disso, eu acho que vai ficar cada vez mais comum, por causa desse negócio da tragédia dos comuns de descentralizar, vai ficar mais comum você poder criticar o bolsonarismo. Com certeza. E que tem muito passível de críticas, né? Então, todas as cagadas que o Bolsonaro fez com relação ao STF, o fato que ele apontou o Cássio Nunes, que votou pra soltar o Lula, as coisas dele da PF, que supostamente pra tornar mais tranquilo aí pro filho dele, as pessoas vão poder começar a criticar Choque de isso. segurança pública que nunca foi. O fato que ele não fez nada de segurança pública nos 4 anos que ele teve na O presidência, pessoal entendeu? vai lembrar também a gestão da pandemia, que não foi aquelas coisas, ele acabou tendo o poder sacado pelos governadores. Enfim, momentos muito ruins, assim. O desespero de ficar apontando os quadros militares mais oficiais, mais próximos dele ali, no último momento. Vai lembrar também, enfim, na tentativa do assuntamento, do golpe, etc. Eu também acho que o legado do Bolsonaro para a história, muita gente posicionava ele, não, vai ser um divisor de água, vai ser, sei lá, um Getúlio Vargas, ou, enfim, pro pessoal Bolsonaro, sei lá, um Castelo Branco. Não, mas acho que, como a gente já falou, vai acabar ficando mais um Hermes da Fonseca, que tem seu papel histórico muito importante, mas eu estou dizendo no sentido, na posterioridade mesmo, hoje a gente lembra do O Hermes Hermes como fracassado e como, tipo, bobão, assim, né? burro, né? Eram as manchetes que os civis faziam na época, a patota do Rui Barbosa fazia. O homem sem cérebro. Eu acho que a gente vai acabar tendo, na memória, o Bolsonaro vai acabar tendo esse significado. De novo, Hermes da Fonseca é importante até pro tenentismo, mas enfim, eu acho que vai acabar ficando uma coisa mais assim. E o que eu penso também é que isso é um diagnóstico que é compartilhado pela esquerda e por direitistas honestos e resignados, que cara, tem o diagrama de Venn assim entre competente e ideológico, né? Tem os dois ciclos. A interseção dessas duas bolas no campo da direita é pequena. Sim. É bem pequeno. Quando você tem um cara que é muito ideológico, ele acaba abraçando o pastiche, a comédia, ele se torna aquele deputado, enfim, o deputado que tem muita mídia, mas tem pouco trabalho duro. E quando você tem um cara até que só não se elege também. O cara só uma candidatura não vai pra Dá um exemplo de um cara que seja muito ideológico e pouquíssimo competente. Vamos fire shots, mano. Aproveitar que a gente tá em Brasília. Eu espero poder voltar pra cá. É o próprio Nicolas, né? É um cara que, ideologicamente, é um show. É uma ave rara lá, brilhante, as penas. Porra, Um pavão, é um né? pavãozão, é um pavão. Mas quando você pega o trabalho do cara ali, não tem muito.
E às vezes você tem um cara também que. E aí o exemplo me escapa, tá? Mas esse perfil existe, algum na Câmara. Muita gente chamava o Marcel Van Hatten disso. O próprio Kim é um pouco isso, mas eu acho que ele tá na interseção. Mas Que é o cara que é eu- que é o competente. cara que é competente, é o cara que manja de regimento, tem projeto de lei contundente, ele repassa Cara, as emendas a- a- com eu diria inteligência. que o próprio PSDB, na época que ele era liderança contra o PT, meio que era isso, né? Era uma direita que não era muito ideológica, acabava sendo a direita no Brasil, mas tentava falar, não, nós somos os adultos na sala, os responsáveis, Exato. somos de São Paulo, bababá, sabe? Mas não deu certo. A Bumerzada vai ficar, enfim, revoltada, né? Ah, PSDB era a direita do PT. Enfim. Exato. O Olavo falou que a direita só começou a existir com o Bolsonaro e Hoje tal. a gente vai investigar hoje para ver se existe mesmo tal sistema e tal. Brincadeira. Mas, enfim, aí é o sonho, né? O ideal de uma direita que seja tão ideológica quanto competente. No AI, hoje, no campo. Então é muito da visão do MBL, cara, a gente vai construir as duas coisas. Enfim. E essa é a proposta da missão, tipo, declaradamente, né? Exato, exato. Repetidamente o Renan fala isso, faz um diagnóstico, na minha opinião, correto, que é por que que o Bolsonaro fracassou. Enfim, tem críticas com relação ao caráter dele, mas talvez um motivo mais fundamental é que ele só era burro. Ele individualmente era burro, os caras que estavam em volta dele eram burros, despreparados, sem conhecimento, sem estudo, incapazes de montar uma estratégia, e aí você se fode. E aí a ideia do Partido Missão é que tenha tudo isso. Então, tem competência, a gente pode atestar, a gente, enfim, é amigo deles, a primeira vez que a gente foi lá, a gente ficou bem impressionado com toda a operação de montagem do partido em si. A gente foi lá enquanto ainda estava coletando as fichas, mas você vê, isso não se vê só no processo de elaboração do partido, que foi bem impressionante, né? Porra, a gente falou na época, cara, mentalidade startup total. Não, Assim. mas a mera capacidade Não, de ter tido êxito nisso, a metodologia aplicada lá, enfim, não vale a pena abrir, né? Enfim, isso é um conhecimento caro, né? Mas a própria metodologia aplicada foi. Quando a gente viu, a gente ficou meio. Uou, caralho. uou, Pois é. caralho, que isso? E não é só lá, você vê o próprio aplicativo do Valete Plus, que eles acabaram de lançar, você tem a revista Valete, você tem o livro amarelo, sabe? O tipo de coisa que o pessoal fala na live e tal. Realmente é um patamar acima do que você vê nos web bolsonaristas. Com certeza. Tipo, pra mim isso já era óbvio, porque a gente chegou a ter algum contato com o nego meio do PL e a gente ficou meio tipo, caralho, são só retardados. Cara, depois daquela semana que a gente ficou fazendo live com o Junito, cara, mano, eu já tinha uma estima baixa dos caras do Bolsonaro. Agora é só tipo, mano, que é isso, sabe? Tipo, isso não pode nunca gerar frutos, assim. É uma piada, sacou? É um circo. O que o bolsonarismo é hoje é um circo. Então, pra direita ir pra frente, a missão é justamente uma forma de combater. Com relação ao negócio das tragédias dos comuns, a missão também é uma forma boa de combater isso, que é, cara, ó, o partido tem um dono, que é o partido. Que o partido ele é uma coisa, com disciplina, entendeu? Com coerência e tal. E pela própria natureza da militância, eles meio que têm esses quadros inferiores que meio que se sacrificaram tanto assim pela causa, que vão ter uma pressão para que não role essa dinâmica de tragédia dos comuns. E aí eu até cheguei a separar esse vídeo aqui, mas eu não acho que vale a pena, mas... Só deixa eu só sacanear o Renan aí, por favor. Ah, tá. Cara, esse vídeo aí parece que o Renan Times. tá na janela. Não há do dinheiro no carro político pedindo muitas dinheiro. servia, Parece não há favoritismo, não há militância Ele o tá suficiente. sem Se a gente for fazer o camisa. cálculo frio mesmo, a gente ia se transformar justamente aquelas pessoas que a gente critica quando a gente fundou o MBL, cara. A gente vencia e nem percebia, a gente convocava manifestações, ela Exato, tipo assim, parou o carro na estrada de noite, aí chega o morador de rua sem camisa, começa a falar sobre política, tá ligado? E estratégia, assim, a gente bagulho. trabalhava, mas além do trabalho vinha a vitória. E a gente se acostumou a ganhar. Diógenes, assim, né? E nós somos Exato. Mas enfim, eu queria mostrar os caras aqui da capa, né? Esses são os caras lá de Curitiba que resignaram do posto bem remunerado deles, que eles tinham no gabinete do tal do Bétega, porque o Bétega meio que traiu o movimento. Então isso gera muita pressão para ter disciplina nos quadros, assim, né? Com certeza, você vê que o trabalho ele é muito ideológico, cara. Muito mesmo. Pois Os é. caras são. Enfim, eu acho que o nome do partido é um pouco emblemático, né? Eu não sei o que veio primeiro, o branding ou o espírito da coisa, mas as pessoas têm uma visão de missionário mesmo. Sim. Então um abraço aí pro Will Balado e pro França que estão nessa foto, que, pô, cada um aí renunciou a um saláriozinho de Bem responsa, mano. 5 dígitos. E hoje em dia estão trabalhando para reconstituir, reagrupar, né, o núcleo lá do Paraná. Foi um Exato. feito bastante impressionante. Em termos de disciplina e de evitar a tragédia dos comuns também, ter o Renan como liderança clara e consolidada e legítima e etc. também é muito bom, né? Porque quem vai questionar, quem tem cacife pra questionar ele? Tá nessa porra desde o começo, mano. Fundou a parada. Fundou a parada, Founder Spirit, né? Founder Spirit, sabe? Tipo, o partido não existiria se não fosse por ele, se não fosse pelo Kim, sabe? O Arthur Duval. Eu diria que só o Kim e o Arthur Duval meio que poderiam
questionar, mas não tem nenhum motivo para questionar, entendeu? Qualquer pessoa que veio depois, naturalmente tem meio que dobrar um pouco o joelho, então você evita problemas relacionados do bolsonarismo. Enfim, e cara, com relação à semana que a gente está agora, também a gente ficou uma semana discutindo segurança pública, que é a pauta principal, não só do Renan, mas do Partido Missão pro ano que vem, né? Cara, eu já até comentei isso com o Renan aqui. Se o Missão em pouco tempo vai ser um majoritário, vai ser um minoritário, vai ser uma ala rebelde, vai ter que convergir, vai ter que divergir, isso realmente eu não acho que dá para analisar, pegar os fatos e chegar numa conclusão. Mas eu acho quase inevitável que as pautas todas Com certeza. acabem começando lá, entendeu? Com certeza. Porque é o único partido que tá montando uma estrutura de pensamento, de pesquisa propositiva. Mas o novo, que é a startup do bolsonarismo. Eu já falei minha opinião sobre o novo, que meio que quer meter essa, mas é aquela coisa do seu Armando, oi, Fabiano, maravilhoso, seu nova Obrigado por vir aqui no Clube de Whisky. Então, hoje a gente tá meio Partido Novo Mindset. Parabéns aí pelo casamento da filha, maravilhosa essa cerimônia em Petrópolis. Muito obrigado. Então, eu trouxe aqui um whisky pra você. Mas enfim, o Partido Novo é meio, pelo menos no Rio, cara. E aí, os caras, eles querem parecer, mas eles não estão dispostos a... Em alguma medida, algum ou outro vai, até ok, mas não tem isso não é um alinhamento geral dentro do partido. O Novo consegue ser profundamente ideológico. Também profundamente não ideológico. Por exemplo, o irmão Profundamente do Cleitinho, fisiológico. fisiológico, perdão. O irmão do Cleitinho tem mandato pelo Novo. Do senador Cleitinho, que é o cara mais não ideológico do mundo. Pois é, o João Amoedo está turning in his grave, Exato. vivo. Então, até o cara foi sacado, né? O Novo virou outra parada. Ele era o founder também. Na época era muito mais fácil fazer um partido, mas mesmo assim, o cara foi lá, broncou, botou o dinheiro, fez. E ele foi sacado. Hoje em dia, quem manda? Eu não tenho coragem de apontar ninguém. Então, enfim, isso diz muito. Mas a questão que eu acho que é inevitável é que as ideias acabem. Meio que já dá pra sentir um pouco isso. Já. Cedo, eu não quero parecer, tá puxando saco pra caralho. Mas as coisas que são discutidas ali no MBL são, primeiro, uma percepção aguda, né, fina, assim, da realidade, assim. Os caras estão há 6 meses falando de segurança pública. Aí sai a pesquisa e fala, segurança pública é o tema mais importante. Entendeu? Não estou dizendo que eles provocaram isso, mas eles perceberam isso antes e modularam o discurso antes. Então você vê até, e isso é muito claro, já dá para ver que o Renan vai ter uma disputa para ver quem vai ser o cara mais duro em segurança pública nas eleições de 2026. Mas quem partiu primeiro, disparou primeiro nessa corrida foi o Renan. Isso aí é bem claro, isso aí não dá pra tirar de ninguém. E a resposta do povo à operação do Cláudio Castro, eu acho que deixa muito claro que, cara, o pessoal tá com sede de sangue, assim, né? Então, o Cláudio Castro fez a operação, 120 bandidos vieram a óbito, né? Sim. E a mídia, sei lá, a Folha de São Paulo publicou uma charge lá de uma pilha de ossos, e o Cláudio Castro em cima, sabe? E aí um cara falando pro Cláudio Castro, ai, você subiu, Cláudio Castro, depois da operação, sabe? Como se, ai, nossa, ele tá subindo na política por causa de uma pilha de ossos. Cara, o povo quer isso. O povo quer pilha de ossos, entendeu? O povo quer Timurlão. O povo quer Assurbanipal. Gengis Khan. Exato. Eles querem o flagelo de Deus, Cláudio Castro. Exato. Eles querem Átila o Uno. Esse é o tipo de pessoa que o Brasil quer como político. Então, Não sou eu, são os dados, mano. são os dados, literalmente. Então, cara, é muito bullish para a proposta do Partido Missão ano que vem, da candidatura do Renan. E cara, eu acho... E com relação a essa coisa de pauta ao debate, eu não acho que vai ser só em segurança pública. Porque, para mim, ficou muito claro... talvez eu não consiga achar o tweet, porque o Renan tuita bastante, ainda mais agora com a criação do partido, mas no dia seguinte da operação, o Renan publicou um vídeo. Quem assistiu os nossos vídeos essa última semana viu a gente mostrando, falando tipo de 10 ou 12 propostas de segurança pública que todos os governadores e futuros presidentes eleitorais, tipo, futuros candidatos à presidência deveriam ter de segurança pública. As propostas eram declarar guerra formalmente ao crime organizado, aplicação do direito penal do inimigo, e aí depois umas coisas mais específicas até, tipo, a construção de presídios, diminuir, a chance dos caras se comunicarem lá de dentro, etc. E só de você dar a proposta eu acho muito forte, sabe? E, na minha opinião, a resposta do PT à segurança pública agora foi muito claro, que é isso. Teve uma crise de segurança pública. Isso poderia ser catastrófico pro PT. Eu acho que ainda vai ser. Porque o Lula agora tá cagando no pau. O Lula conseguiu ficar de bico calado por uma semana, foi bom. Agora ele tá falando merda, vai se fuder. Mas
O PT imediatamente começou a falar, segurança pública é um problema mesmo, hein? A gente concorda. A prova aqui é PEC de segurança. Eu já tenho uma PEC toda redigida aqui. Já tem. Você quer melhorar? PEC de segurança, tá no nome. Segurança, você não quer segurança? Vota na PEC. Então, você já tem as propostas prontas para responder quando o assunto fica quente, é uma coisa muito, muito foda, entendeu? E o MBL, o Partido Missão, é o único grupo na direita que tem a capacidade de fazer isso, sabe? Eu acho que as pessoas subestimam o poder de parar e pensar. Então, tipo assim, você não tá só respondendo, você tá pensando. Isso é muita gente, eu não quero parecer esses babacas cagadores de regra, meio, tradicionais e tal, mas a boa parte das pessoas não sabe pensar, o cara só consegue pensar mediante diálogo. Ou pensar mediante algum incentivo, né? Algum estímulo. Exato, só consegue pensar de forma reativa, ele não consegue antever as coisas, não tem coisa a priori, né? Exato, esse é o tema, eu vou pensar, eu vou formular aqui suposições, divagações, possíveis pontos contrários, pontos a favor, na minha mente sozinho, ou quando ninguém estiver falando sobre isso, para quando a coisa... E aí você ainda tem que antecipar para você chegar antes do tempo. Eu acho que isso é um fenômeno, isso é uma atividade underrated na política brasileira. E eu acho que para boa parte dos brasileiros ela talvez seja, cara, difícil, assim, a nego não está acostumado. Mesmo aqui, né, a gente faz o programa conversando e tal. A gente pensa um pouco antes sobre as coisas, mas também a gente formula muita coisa através do diálogo. Fale por si. Eu já sei tudo que eu vou falar nos próximos 10 anos de programa. Não, mas eu tô querendo dizer é que os partidos da direita brasileira, via de regra, eles respondem mediante provocação. Então, alguém lá em Harvard falou, não, tem que ter um banheiro, não, pessoas trans têm que ir pro banheiro. Ninguém empurrou ele nisso. Ele pensou, foi. Quando chegou no Brasil, a outra palavra, você não pode entrar no banheiro com criança, etc. Eu diria que é até pior, cara. É o seguinte, um cara progressista em Harvard pensou na ideia do banheiro trans, aí um cara republicano, um cara de direita nos Estados Unidos, pensou numa resposta, e aí os caras do Bolsonaro estão aqui. Cara, o que estão falando lá nos Estados Unidos? Pô, vamos copiar. Banheiro trans é um absurdo. Tipo, cara, isso nem é uma parada no Brasil, sabe? Exato. Isso não é um dilema. Tipo, tem a... É um dilema, mas desse tamaninho, né? Exato. É menor aqui do que lá. Né? E lá já é minúsculo. Pois é, então eu acho que todo o campo da direita vai acabar, acho que vai ser vítima das ideias, dos pensamentos autônomos, autóctones do Partido Missão eventualmente. Então, assim, eu acho que você pode modular de 3 formas uma estratégia eleitoral que é por aproximação, tá? Mas 3 de uma estratégia eleitoral que seja ideológica. Cara, você pode ser ou PCdoB, ou PT, ou PSOL. Vou dar o exemplo na esquerda porque é mais claro. O PT é o majoritário. É o cara que está ali conduzindo, trabalhando, o cara município a município, política de base, movimentos sociais é o MST e o caralho. Muitas vezes não tem capacidade, ou não tem o tempo, ou não tem o elan mesmo para pensar as próprias ideias, né? Eu acho que também tem uma coisa que acontece, que quando você for falar do pessoal vai ficar claro que às vezes para você fazer o majoritário você tem que se sujar um pouquinho as mãos, e isso afasta os quadros que pensam que acabam indo para outro partido. Tem a dicotomia, você pode fazer o PCdoB, que é a versão parasítica do PT, então para modular, você vê que tem uma legenda ali que é quase anexada, mas em alguns contextos específicos ela se faz favorável, ela acaba parecendo favorável, então você fica naquela coisa, igual aquele peixe que fica colado em baleia comendo craca e tal. É uma coisa Esse é o PCdoB. É o PCdoB. Na baleia azul do Lula. Exato. E você tem o caso do pessoal, que é um partido ideológico intransigente, ele acaba... E aí, necessariamente, ele vai acabar sendo modulado de uma forma bastante urbana, de uma forma bastante jovem, de uma forma bastante vanguardista. E aí o PT tem seus quadros lá, meio de diversidade, etc. Mas muita dessa pressão é pessoal, entendeu? E o pessoal caiu a dissidência do PT. Então, eu acho que é aquilo. Não, eu acho que não tem a menor, pelo perfil do Renan, PCdoB não tem como ser. Não. É impossível. Porque seria para comer a craca do Bolsonaro. Essa oportunidade já apareceu e ela foi negada. E agora, cara, é um trabalho entre se equilibrar entre, cara, PSOL, PT, entenda como estratégia, tá? Não tô falando, é o PSOL da direita e tal, não espantalho isso. Mas é só como modular uma coisa que seja muito coesa ideologicamente, mas seja majoritária como o PT também. Cara, e os partidos mais bem-sucedidos da história, né? Enfim, eu não vou nem citar nomes porque começa a ficar complicado bem rápido. Eles eram justamente os partidos que conseguiam conciliar os dois, né? Então você conseguia ter uma proposta majoritária, mas ele era meio que backed up por um grupo minoritário, intransigente, ideológico, que pensava propostas
tinham uma visão propriamente dita para o futuro do Brasil, conseguiam inspirar pessoas das diferentes classes sociais, tanto das classes mais intermediárias, assim, para fazer o trabalho essencial, mais braçal, assim, para conseguir sustentar a estratégia, quanto as pessoas um pouquinho mais instruídas, etc., para pensar a parada. Então, esse é o propósito da missão, é literalmente esse. Tread a fine line, né? Você não pode nem exagerar e ficar uma parada mensalônica, imunda, assim, né? Tipo o PT. Desgastado de PT, e você nem virar também, pô, Palácio de Cristal, sem nenhum peso eleitoral, assim, fora algum ou outro lampejo no mundo digital, assim, entendeu? Sem poder efetivo político, né? Exato. Eu acho que o pessoal precisa modular bem, né? Essa dinâmica. Mas a aí. estratégia do pessoal, ela funciona para a esquerda e não funcionaria para a direita, né? Porque muito do que o pessoal existe é uma interação com várias instituições, seja ONGs, seja mídia diretamente, seja o judiciário. Se você for de direita, você vai chegar no judiciário, quem vai ser o juiz que você vai ficar puxando o bracinho, André Mendonça. mandando a DPF? André Mendonça. Pois é, o André Mendonça vai falar para você. Cara, nessa corte aqui, eu sou vassalo, não sou suzerano. Sim, a estratégia do pessoal, na verdade, ela é o peixinho fagocitando a catedral, né? Enfim. Exatamente. E aí só funciona por isso. Não funcionaria se fosse num universo paralelo, onde as coisas são diferentes. Assim. Pois é. E o último comentário que eu tenho pra fazer é que, cara, eu sinto que desde o... Ontem eu assisti um pouco da live do Renan pra ver ele falando sobre a trajetória e tal. Cara, ele falou que o MBL começou, naquela época, era uma coisa meio de fiscalizar o poder, né? Então era uma coisa externa ao poder. Então era um pouco essa alergia de poder mesmo, essa coisa meio antipolítica. Cidadão revoltado. Cidadão revoltado. Esse é um espírito imortal, assim, recorrente na política brasileira, que é o cara... Principalmente na direita. Não, ele é de direita, vai. Ele é de direita. Que ele fica aquela coisa, o sistema é imundo, o sistema é corrupto, a gente tem que fiscalizar os políticos. Aí, tipo, O político é funcionário do povo. E aí você mete, aí, sei lá, você faz uma ONG, cara, você libera todos os dados. Transparência perfeita. E ele, filho da puta, nunca vai olhar nada. Ele não é computador, ele não vai saber nem o que fazer com a transparência. Mas enfim. Pois é, então ele falou que o MBL começou com esse espírito, que de fato era o espírito dos tempos, na época do impeachment da Dilma, só que agora, cara, depois de passar todo o bolsonarismo, ter todas as brigas com relação a fundão eleitoral, esse tipo de coisa, meio que a direita representada, mais ideológica representada pelo MBL, perdeu a alergia à ideia de ter poder, entendeu? Então, é aquilo, cara. Tem como você melhorar o Brasil de fora do poder? Até tem. Mas com poder não é muito mais, né? Só não é muito mais fácil, muito mais direto. E não tem muitas coisas que você pode fazer com poder que sem poder você não pode. E aí, perdendo essa alergia a poder é uma coisa muito, cara, com muito potencial. Isso é uma coisa que está acontecendo no mundo inteiro. Lá nos Estados Unidos também é muito claro que o Trump ele perdeu muita alergia ao poder da última passagem dele para essa agora. E tem quadros mais jovens no Partido Republicano que tem menos alergia a poder ainda, né? E o MBL vem nessa esteira aí. Eu acho que, cara, eu acho muito poderoso, assim, pro futuro de verdade. E é isso, né? É aquela parada. Ah, mas o MBL é uma parada muito urbana, é muito de classe média, sei lá o quê. Cara, mas não precisa agora, sabe? Cara, nessa eleição vai lançar uma quantidade muito grande de candidatos. E aí você vai ver, cara, quem é melhor. Tipo, os candidatos vão ter estratégias diferentes. Vai ter, sei lá, o Kim Kataguiri fala com o pessoal mais, tipo, nerd, games, sei lá o quê. Ou então o pessoal muito, tipo, pô, eu gosto muito do trabalho do Kim. O Kim é um deputado mais sério. Eu preciso de 500 Kim Kataguiri no Congresso. Tem esse perfil de voto. Aí a Amanda tem perfil de voto diferente, o Guto tem perfil de voto diferente, o Arthur Duval, mãe, falei, teria um perfil de voto diferente, o próprio Renan teria um perfil de voto um pouco diferente. Aí você vai criando meio que lideranças assim pelo Brasil. Então, tipo, eu não acho que essa ideia de tipo, ah, não, o MBL nunca vai conseguir ser majoritário. Eu entendo que é uma preocupação, porque de fato o Bolsonaro. É difícil pra caralho, só tem um majoritário, né? Exato. Mas eu também não acho impossível e é isso, cara. Eu acho uma posição de extremo poder aí pra frente. O fato que o partido foi criado, a gente tá em 2025, né? 37 anos, 38 anos depois da Constituição de 88. Cara, é meio que... É quase, na minha opinião, é quase como se a missão... De novo, eu, né, sou um cara que penso em décadas, eu não costumo pensar em curto prazo e tal. Pra mim é quase como se fosse um partido pra próxima República Brasileira, entendeu? Que é uma metodologia um pouco mais moderna. Tem risco de ser o ceifador sinistro aí, que é o que vai puxar a grande reforma, né? A inauguração de uma nova república. Mas pra mim é isso, cara, porque o MBL tentou trabalhar dentro da república que a gente tem hoje. Seria qual república? Teve a primeira, teve a do Getúlio Vargas, teve a populista,
Teve a ditadura, teve a de 88. A gente tá meio que na Quinta República. O Partido Missão é quase como se fosse um partido pra Sexta República Brasileira, entendeu? E é isso, cara. Eu acho. Porque o que o povo quer, o que o povo precisa, envolve você meio que guardar a Quinta República na gaveta, Mas você viu botar pro livro da história. Mas você viu que o próprio Dirceu tá defendendo isso agora? Eu acho que o diagnóstico vai ficar cada vez mais comum e o momento é, cara, o momento certo, assim, pra você ter o partido montado. Exato. Um número forte também. 14. 14 mais Qual é a numerologia? Qual é a 1 numerologia? mais 4, 5. Qual é a gemandria? 4, né, representa a dispersão entre os 4 pontos celestes, né, os 4 pontos da bússola, né? E aí representa também o exílio, ao mesmo tempo que representa o equilíbrio, a estabilidade, a retração, assim. O 5 é a inserção da fagulha divina, a dimensão do sagrado no mundo material. É o princípio ordenador, é Deus, enfim, na tradição israelense, né, judia, Hashem, inserido no mundo. São 5 livros da Torá, são 5 partes da alma. Cara, um número poderoso. Você não estaria, né? Você está 7, mas enfim, 5 também é um número de grande poder, um número ordenador, assim. Exatamente. Então, cara, eu diria que tô bem animado, tô muito feliz pros meus amigos que tiveram essa vitória. Essa vitória meio que já estava esperada, né? Mas sempre podia ter um revés. Que eu falei, cara, 1, 2, 3%, assim. Exato. E, cara, ano que vem vai ser muito interessante. Vai ser muito, muito interessante. A gente tá com o episódio já gravado do Coldre sobre a desistência do Ratinho Júnior. E eu acho que isso abre muito espaço pra candidatura presidencial do Renan, que vai puxar o bonde inteiro do partido e vai ser tipo uma primeira eleição pra inaugurar já, meu irmão, chegando pezão na porta, pá, sabe? Cara, eu ficaria de olho, assim. Eu ficaria animado, né? Tipo, se você é um cara que tem muito, nossa, eu odeio MBL e tal, Deixa de ser idiota. eu acho que, cara, get with the times, assim. Honestamente, em muitos sentidos, vindo de muitos caminhos diferentes, é um projeto necessário, absolutamente necessário. E já vem com a baliza de que, meu irmão, fazer esse partido era difícil pra caralho. A lei eleitoral já estava modulada para ser basicamente impossível. Você reunir 500 mil assinaturas e chancelar Tão rápido, né? Não, 500 mil assinaturas chanceladas por cartórios no Brasil inteiro, com mínimo em cada estado, né? Eles acabaram fazendo em todos os estados, nem precisava, acho que eram 21 estados. Mas, cara, só um feito de competência brutal, cara. E Sim. a parada é, Bolsonaro não conseguiu isso. Eu não consigo conceber como isso é possível. Tipo, Cara, é o bom e velho dilema da quantidade e da qualidade, cara. pois é. Bolsonaro tinha quantidade, tinha qualidade, não tinha. Não tinha método Se nenhum, fudeu. né? Acabou tomando, entendeu? Se fudeu. E aí é triste. Hoje em dia vive a revés do Valdemar, que é uma merda. Ele fez a escolha de, eu não posso lançar um partido agora nessa próxima eleição, porque eu vou ficar sem tempo, vou ficar sem verba, ninguém vai querer entrar. Cara, talvez era pra ter feito por fora, tipo, tá no Exato. PL, articulando aliança. Cara, sem meu partidinho não dá. Não dá. Sim, pois é. Enfim, Mas enfim, é isso, pessoal. Muito obrigado. valeu. Esse foi o Novos Clássicos Show de hoje. Confiram aquavoice.com, código NC3 meses, para ter 3 meses de grátis do modelo mais avançado e ilimitado também. E fora isso, cara, entre no nosso site www.novosclasses.com.br, dá um dinheirinho pra gente poder limpar o terno, ficar bonito aqui pra vocês, viajar pra Brasília e tal. E, cara, me siga no Twitter, meu @pessoa, A99. Meu @novos clássicos, eu roubei o @ do Pessoa. Muito obrigado. Valeu.